Fala sucesso! Nós aqui agora, travês! O vídeo de hoje, você vai descobrir que você tem um lado simeonita, de Simeão. Claro, você não tem não, tem. Você tem um lado. Todo ser humano tem um lado que vem de Adão. Aquele momento assim de impetuosidade. Se não tem, já teve vontade. Então já faz parte. Quem é Simeão ou Shimon? Shimon é marcado pelo quê? Pela impulsividade, pela vingança. E ele sucumbiu à fúria. Quantas vezes você já ficou nervoso? Ah, se fizer isso comigo vai acontecer. Gente, esse é o lado Simeão. Você vai ver nesse vídeo grandes, você vai ver uma linguagem empreendedora para você empresário, para você que está galgando, está entrando, está sonhando em ser empresário. Esse vídeo é para você não cometer erros. Quem me dera se eu tivesse assistido e alguém me contado isso. Não existe isso na internet. Então Simeão, ele foi o quê? Impetuoso. Você vai ver que a história de Simeão, que é uma das tribos, que ele é um filho de Jacó, tem um vídeo que, se você quiser, olha que legal, as 12 tribos, que fala quase que resumido de todas as tribos. Muito, muito legal. Você vai aprender com Simeão. Vai ter o de José, que o de José para mim é impressionante. Eu até coloquei primeiro, por quê? Porque para mim ele é o melhor negociador da Bíblia. Tem aqui também no canal. E vários amigos falam, Gladson, eu nunca tinha analisado por essa linguagem. Então o vídeo aqui hoje é uma linguagem para você empreendedor. Vou indo para Simeão, olha que legal. Simeão chega Shimon. Shimon, ele é o segundo filho de Jacó. E por sua vez é o segundo filho de Lia. Gente, Lia está sendo uma parteira de primeira. Ele nasceu em 1568 a.C. Qual o local que ele nasceu? Padan Aram, na Turquia, na provável Turquia hoje. Qual foi a primeira vez que ele apareceu na Bíblia? Está em Gênesis 29, 33. Concebeu outra vez e deu à luz um filho. Isso aqui é Lia. E disse, soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão, que Simeão significa Deus escuta, Deus ouve. Tem um grande profeta na Bíblia chamado, olha que legal, Samuel, Shamua, que é também Deus ouve, que é na mesma raiz, que é Shimon. Olha que legal, por que ela chamou o primeiro filho, Rúben, de veja o meu filho? Rúben, que é Rúben, é a tradução hebraica. Rúben, Deus falou para ela, deu o nome de vejam o meu filho, vejam. E já agora para Simeão ela falou, ouçam, escuta. Ele deve ter chorado bastante, porque já não deve ter nascido chorando ali. Qual empresário que não nasce chorando? Porque você tem que começar pequenininho. Você essa é a história é o nascimento aqui, ó. Ouçam aí, a gente já começa fazendo barulho. No momento que você tem uma empresa, você faz tudo por paixão. Você faz de tudo. Eu tô com uma empresa. Depois vai meio que diminuindo isso. Não perca isso. Isso faz parte do seu crescimento. A história de Simeão, juntamente com do Levi, ela tem um ponto de contato chamado Diná. É a única filha de Lia. Agora imagina, única filha no meio de vários homens. Só que Levi e Simeão eram irmãos sanguíneos, era da mesma mãe, de Lia. E num episódio, olha esse texto que legal, Gênesis 34, 1. Certa vez, Diná, a filha de Jacó e de Leia, foi fazer uma visita a algumas moças daquele lugar, daquela cidade. Ramor, o Eveu, que era chefe daquela região, algumas traduções falam que ele é príncipe, tinha um filho chamado Siquém, que era o príncipe. Este viu Diná, pegou-a e a forçou a ter relações com ele. Aí Gênesis 34, 3 tem um cuidado que você, empresário, tem que tomar. E ele a achou tão atraente que se apaixonou por ela e procurou fazer com que ela o amasse. Cuidado quando você está apaixonado por algo e você quer chamar a atenção da outra pessoa. Eu tenho um ensino judeu que eles falam que é o seguinte, eles não se preocupam com o que a outra pessoa acha, e sim o que Deus acha. Se o que ele fizer, ele sentir que desagrada a Deus, ele não faz. Hoje nós procuramos agradar a homens. É uma linguagem que eu vou falar para você.
um interesse meu parar de me preocupar com que as outras pessoas. Nós não. Ah, mas fulano não se preocupa. Mentira, porque se ele ficar olhando no celular o que a pessoa acha, ela é uma pessoa que se preocupa. Não existe ninguém no Brasil que não se preocupa. Ah, mas tem fulano que ele é muito... Não existe. Por que não? Porque é uma questão cultural. Já o judeu, mas ele pode ter menos. Ele pode aprender a ter estrutura para lidar com a adversidade. Isso é um talento. E aqui, nesse momento, ele ele ficou atraído. Então, o empresário, muitas vezes, ele fica atraído por um bom negócio. Aí ele fica apaixonado. Aí ele quer fazer com que aquele produto ame ele. Então, que ele nunca saia. Tem hora que você tem que saber o momento de comprar e a hora de vender. Entendeu agora? Tem coisas que você tem aí que você deveria vender e não vende. Está ocupando espaço. E o espaço é dinheiro no dia de hoje. Então, aqui nesse momento, já começou uma linguagem empreendedora para você. O resumo da ópera é o quê? Eles foram guerrear, foram lá. Siquém violou Diná. E aí, Ramô e o pai estão lá, foram reis da cidade, mandavam em tudo. Os irmãos descobriram, Jacó descobriu e toda a família descobriu. Com isso, conta alguns estudos que a Midrash conta, alguns estudos da Midrash falam que quem deu a ideia foi Simeão. Rubem, por que Rubem não deu a ideia? Porque ele já estava errado, porque ele tinha deitado na cama do pai dele. Entendi. Então foi apagado aquela autoridade que ele tinha. Ele cometeu um erro grave. Aí sobrou para quem? Que era o segundo filho? Simeão. Aí Simeão teve a ideia de que vamos circuncidar. Faz o seguinte, se todo mundo aqui se circuncidar e aceitar o nosso Deus e fazer tudo que a gente faz, a gente está de acordo para você ficar com a nossa irmã. E ele, apaixonado, concordou de primeira. Se quem falou, não, estou apaixonado, pai, faz aí o mundo impossível, vamos lá. Beleza, concordaram. Feito tudo isso, eles foram circuncidados e na terceira noite, como eles já estavam, todo mundo imagina, a pessoa, quando você opera, você tem um tempo de pós-operatório. E aquele momento ali, todo mundo sentindo dor, o que acontece? 2 guerreiros, chamados Simeão e Levi, vão lá e passam a espada em todo mundo. Jacó ficou envergonhado. Imagina. Agora, vamos fazer uma coisa diferente? Tá preparado? Olha que legal que a gente vai fazer aqui, ó. Olha que legal, como seria essa história de Siquém, contada na versão empresarial nos dias de hoje? Olha que legal, vem comigo. Que legal. Era uma vez uma empresa chamada Jacó e Cia. Uau! Donos da empresa de segurança Proteção Perfeita. Cara, que empresa legal. Jacó e Cia. A empresa era famosa por sua ideia genial criada por Jacó. Ele era o pai da ideia, entendeu? Pai da ideia. Ele criou um sistema chamado Sistema Diná Beautiful de satisfação. Cara, que legal, Glass. Tô entendendo agora com a visão empresarial. Extremamente inovador para a época. Bonito de se olhar, uma plataforma genial. E um dia, um empresário chamado Siquém vai lá, descobre esse Sistema Diná Beautiful de satisfação e rouba a ideia, que era de Jacó, a Diná Beautiful. E ele, com todo o seu conhecimento, acaba violando o sistema de segurança do Sistema Diná Beautiful. Ele foi lá, abriu... Lembra a história da Apple? Olha aí a semelhança. E com isso passou a ter muito lucro com ela. E entre os sócios tinha 2 irmãos, Simeão e Levi. Eles ficaram chateados. Por quê? Poxa, como que pode um cara desse vir aqui e pega a ideia, a filha do nosso pai, e cria um outro sistema com ela? Beleza. E aí, Siquém começou a ter muito lucro com o sistema Diná. Aí eles falaram, tem uma ideia. Pra gente não colocar você, não processar você, nós temos uma ideia. A
a gente não vai te processar, desde que... E você não vai ser preso, porque a gente tem todas as provas, porque você pegou todo o nosso sistema, copiou, você pegou a filha do meu pai. Legal essa história, né? E acabou ultrajando e rompendo todo o sistema de segurança do meu pai. A gente tem uma solução. Se você aceitar, você e todo mundo, que seus empresários aceitarem usar o mesmo uniforme e cortarem, fazer um cortezinho em cada dedão do pé, grande, circuncisão, a gente aceita vocês. E aí, se quem é apaixonado pelo sistema, viu que o sistema operacional era maravilhoso, falou, concordo, fechou. E aí, todo mundo corta o dedãozinho do pé. Agora, eles vão ter que ficar medicados. Ou então arranca um siso. Arranca um siso. Eu vou ficar 7 dias parado. Hoje em dia, você dentista, especialista, sabe, melhor do que eu, você fala aqui, se é 3, 4, 5, 7 dias que fica. Então você vai ter que arrancar o siso. Vamos mudar aqui para arrancar o inciso, porque também é dolorido. Porque o dedão no pé aqui a gente bota os esparadrapiando. E aí todo mundo lá, doendo. Aí eles, Simeão e Levi, vão lá na empresa, taca fogo em tudo, mata todos os empresários, mata até o dono e o filho da empresa. E no dia seguinte aparece um jornal nacional, ou no jornal qualquer um, na Record. E apareceu no jornal, em todas as mídias. Fulano, Simeão e Levi mataram o empresário porque ele tinha roubado o sistema deles. Algumas pessoas vão se condoer, outras pessoas falam, não, merecia, porque ele roubou, fez isso. Então, não está aqui o julgamento, mas ele colocando linguagem dos dias de hoje. Agora, se quem, na fusão, ele falou, vou concordar com isso, morreu. Conclusão, Jacó, que era o dono da empresa, dono do sistema de na Bureau de Satisfação, ficou envergonhado. Qual foi a solução que ele teve que encontrar? Teve que mudar de lugar. Porque ali eram 5 reis, 5 grandes reis. E ele tinha feito briga. 5 fornecedores de produtos. E eram compradores também. E aí ele perdeu esses 5 clientes. E os 5 fornecedores ao mesmo tempo. Todos os fornecedores que ele tinha, ele perdeu, assim como ele perdeu os 5 clientes. Qual que foi a solução que ele teve? Teve que sair de lugar. Teve que mudar de lugar. Vai uma dica para você, empresário. Tem vezes que você vai ter que mudar de lugar para poder crescer. Eu tinha uma época que eu morava num lugar aqui em Brasília, muito carente, muito legal, mas era uma casa que estava na família. E eu montei um escritório lá, uma empresa lá. E lá eu tinha um custo X. Quando eu fui pagar um aluguel um pouco mais alto em um outro lugar, o meu lucro foi para 10x. 3 coisas que você tem que tomar muito cuidado. Onde você mora, onde a sua empresa está, os seus amigos, que são os seus contatos, você empreendedor, são os seus contatos empresariais, os seus compradores e seus vendedores. Legal isso, né? E finalmente, é o casamento. Com quem você casa. Quem é seu sócio? Se o seu sócio não faz o que você faz, sempre vai ter peso, sempre vai ter rixa. Tem que ter em comum acordo. Tem hora para juntar e tem hora para separar. É a única hora que eu concordo, não casamento. Mas existem sociedades que para crescer, você tem que tomar o domínio do mesmo. Você está me motivando a abrir mão da minha sociedade? Não, porque eu já conheci pessoas também que se achavam muito e quando foi ver, o outro que não fazia nada, ele estava na administração. Era um ponto muito importante. E aí os dois quebraram, porque não tinha quem vendesse e não tem quem organizasse. Então tem casamentos perfeitos. Vê se esse é seu caso. Não estou aqui para isso, eu estou aqui para fazer você crescer. Então voltando à história. Aqui você vai entender algo. Agora, gente, tem uma coisa que tá... Olha, gente, o versículo da venda. Olha o que eles falaram em Gênesis 34, 17.
Vem comigo e olha que interessante. Mas se vocês não aceitarem a nossa condição e não quiserem ser circuncidados, nós iremos embora e levaremos a nossa irmã. Gente, colocando com a linguagem do dia de hoje, o que eles fizeram aqui agora? Eu sei que você já fez. Isso aqui é a linguagem do test drive. Mas é meio pesado. Esquece o cunho sexual. Se quem ficou apaixonado por ela me perdoe, eu não quero. A Diná não é um produto, mas vamos colocar aqui agora na linguagem empreendedora. Você tem um carro, você faz a pessoa fazer o test drive. Você sabe que seu produto é bom. Por que não fazer test drive? Tem um cara, uma técnica de geladeiras, eu esqueci o nome dele, que eu acho memorável, fantástico. Ele chegava, ele não estava vendendo geladeira, ele nos Estados Unidos passou a pegar as geladeiras e levar nas fazendas. Mas eu não estou querendo comprar nada, não sei. Nossa, faz o seguinte, eu vou deixar aqui um mês. Mês que vem eu venho buscar. Vou pegar e emprestar para você, eu confio no você. Um mês depois ele voltava e falava, eu vim aqui buscar a geladeira porque tem um cliente interessado. Não, você não vai levar essa geladeira não. Quanto que você quer nela? Você divide para mim? Para você eu divido. Uau! O que ele estava falando em outras palavras? Se vocês não aceitarem nossas condições e não quiserem fazer dessa forma, não quiser, eu vou ter que vender essa geladeira para outra pessoa. Não, você não vai sair com essa geladeira daqui. Porque minha esposa gostou. Isso aqui é um versículo de venda. Usa esse versículo. Gênesis 34:17. Caramba, usa isso aí. Você gostou? Um versículo de venda. Se você não quiser o meu produto, se não for assim assado, eu vou levar o produto de volta. Não. Isso aqui funciona por teste drive. Isso funciona em mercados. Gostou? Você que é empreendedor, empresário. E agora, a vingança. Em Gênesis 34:25 fala, ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada Amor, que era o rei, e ao seu filho Siquém, que era o príncipe. Tomaram a Diná de casa de Siquém e saíram. Qual foi o problema aqui? A fúria de Simeão e Levi levou eles a um crime terrível. Em vez de justiça, eles semearam o quê? Mais dor e sofrimento. A morte de inocentes, o que? Manchou a história dessa família maravilhosa, destinada a ser santa. Aí uma crise se instaurou e abateu a família. Jacó, viu aquela historinha que eu contei anteriormente? Ele começou a falar, gente, vocês me envergonharam. A vergonha e a tristeza era tão grande de Jacó que ele falou, gente, vou ter que mudar de lugar. Ele foi forçado a mudar de lugar de novo. Por quê? Para proteger a sua família, por conta de uma consequência dos filhos. Porque Simeão e Levi foram inconsequentes. Eles levaram a emoção contou mais alto que a razão. Muitas vezes você empresário, eu já cometi esse erro também, de fazer algo pela emoção. Vai dar certo. E não deu certo. Mas ficou conhecimento. Deu errado? Não tem problema. Não tem problema. É mais fácil. O tolo paga para ver. O sábio aprende com o tolo. Porque muitas vezes eu já tive várias tolices que eu estou te dando segredos para você não cometer e não cair no mesmo buraco que o meu. Muitas pessoas que eu tive a oportunidade de treinar, de dar direcionamentos e que graças ao bom Deus deu tudo certo. Símbolo dessa tribo é a cidade de Siquém. Também existe o símbolo da tenda, porque depois de um tempo, Simeão pegou que era seu templo e botou uma tenda de exército. Por quê? Isso tem tudo a ver com a função deles. A função deles era o quê? Militar. Eles traziam o quê? Proteção. Esse lado da espada, ele é um lado de defesa, não é um lado de ataque. Muitas vezes você tem a espada e ataca muito. E qual era a cor? E tem uma das histórias da Midrash que eu acho muito legal. São mais de 30, mas a mais comum, a mais aceita é essa, que é a cor da bandeira dele, verde. Por que verde? A Midrash disse que ele ficou pálido, e a palidez dele foi um verde amarelado.
um verde quase amarelado. E por causa da vergonha que ele fez o seu pai Jacó passar. Então essa cor passou a ser a cor da tribo de Simeão. E a pedra do peitoral, do manto sacerdotal, é o pitidá. O original chama pitidá. Na tradução que nós temos, passou a ser esmeralda. Então a esmeralda verde. A esmeralda tem várias cores. Se você for estudar, você vai ver que são várias cores. E qual é a posição dessa pedra no manto sacerdotal? Que tem um treinamento que eu dou aqui, um vídeo maravilhoso que conta a questão das 12 tribos, que mostra a ordem exata de cada pedra. Se você tem interesse, muito legal. Muito, muito completo. Porque eu já tive a satisfação de pregar errado. Não porque era errado, é porque a nossa Bíblia, a gente lê da direita para a esquerda. Então o primeiro está na posição da esquerda. No judaísmo, a posição está no lado direito. Lá está errado? Não, é só porque é cultural. Não foi um erro. Muitas vezes a pessoa não erra por intenção. A pessoa, ela erra por quê? Por falta de algum conhecimento que eu não tinha. Então ali eu estou falando para vocês coisas que são estudos da Midrash, da Torá, tem a Champlin também, que eu coloquei. Algumas coisas lá também, elas não estavam em concordância por falta desse conhecimento da leitura hebraica, da forma hebraica de ler. Então vai lá que 12 tribos fala isso. E a posição dele, ele era primeira fileira, segunda posição, no meio. Ele estava no meio, é a pedra do meio. Por que Simeão ficou na segunda posição do peitoral? Por conta da bênção de Jacó. Ele era o segundo filho e ele foi o segundo a ser abençoado por Jacó. E ele fazia parte do grupo dos filhos de Lia. Legal isso, né? Tem lá tudo isso. Então Gênesis 49:5 fala, e aí vem a bênção de Jacó. Shemor e Levi são irmãos, instrumentos de violência são seus produtos. Gente, na hora da morte é um lugar de perdão. É a hora que a pessoa esquece dos erros passados. Jacó não esqueceu. Ele colocou aqui, falou novamente. Isso é muito importante a gente entender. Tamanha foi a situação, a vergonha que ele sentiu. E isso da cultura judaica, eles não concordam em você com você cometer nenhum ato de delito contra a vida de outra pessoa e principalmente com inocentes. Isso também nós cristãos também somos assim. Cristões, foi horrível, cara. Me perdoa. É de graça o canal, é pra você rir também. A Tachumá, que é Yavesh, é uma midrash dos 5 livros da Torá, que ela é estruturada como sermões dos versículos iniciais de cada parágrafo da Torá. E olha que interessante. O instrumento de violência. O que fala? Que Simeão e Levi, eles apoderaram da habilidade de quem? Do seu tio Esaú. Esaú que tinha essa questão forte. E isso veio para eles. E aqui é provável que tenha adquirido essa força. E aí, até o seu leito de morte, ele fez o quê? Ele chegou e falou, opa, cuidado. Vocês cometeram um erro. Eu não me esqueci. Agora vem a pergunta, por que Jacó não repreendeu com mais força os seus filhos? Porque ele falou, poxa, eles cometeram isso porque ele poderia ter pegado e colocado de castigo. Não, ele não fez isso. Jacó não podia repreender os seus filhos por causa da sua própria culpa. Que ele também havia enganado seu pai, Isaac. E ele carregava a culpa por isso. Jacó não podia e nem poderia repreender os seus filhos porque ele estaria se recriminando. Porque ele fez isso com o pai dele. Ele fez, de certa forma, ele usou o momento de fome do irmão dele, de desespero, e falou, você me dá a sua primogenitura? Ele não roubou. Ele fez uma venda, olha aí, no momento de desespero. No momento de dor, ele vendeu para o irmão. Então, no momento de dor, você vende. No momento de alegria, você... Olha que legal. Tá todo mundo sorrindo, você tem que saber... será que isso é a hora de comprar? Isso aí não na bolsa de valores quando tá todo mundo sofrendo, você compra. É o contrário. Quando tá todo mundo sorrindo, você vende. É o contrário. Legal isso, né? Isso aí quem falou foi Rockefeller. E por causa desse episódio
Deus providenciou o quê? Que a bênção, que as duas tribos não pudessem mais se reunir e nem fazer qualquer outra coisa juntos. Simeão e Levi, nesse momento fatídico, se separaram, se dividiram. Deus não permitiu que os dois andassem mais juntos. Por quê? Simeão é o irmão mais velho e tinha Levi também, que tinha esse indício fervoroso de espada. E você vai ver que não é uma vez só. 5 lições de Simeão para você falir de vez uma empresa. Quer aprender? Olha que legal. Primeira lição para você falir sua empresa: não tenha controle emocional. Isso aqui é uma lição de Simeão para você, empreendedor, para você, empresário, para você que está montando a sua empresa. Não tenha controle emocional, que você vai falir. Gladys, mas é pesado. Não. O sucesso exige controle sobre todas as emoções. A impulsividade de Simeão o levou a um ato totalmente violento. E a consequência foi negativa. O empreendedor deve manter a calma sempre. Tá na pressão? Tranquilo. Quer tomar uma decisão irracional? Tranquilo. Eu vou jogar tudo pro alto. Vou chutar o balde. Não é o momento. Isso aí é uma decisão emocional, não racional. Tá dando errado? Tem alguma coisa dando errado. Então vamos descobrir. Olha que frase fantástica. Toda precipitação leva a um tipo de negação. E a aceitação, por consequência, a perda. Então você vai falir. Se toda precipitação leva a um tipo de negação, e a aceitação, você deixa de ser negado e deixa de ser aceito em vários lugares. Tem isso na Bíblia, Glaucio? Tem, olha lá. Eu coloquei na linguagem de hoje em dia para ficar mais fácil. Provérbios 22, 24, até o 25 fala: não faça amizade, não faça sociedade, não faça nenhum tipo de parceria com pessoas grosseiras, violentas, mal-humoradas ou iracundas. Uau! Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Gente, muito cuidado com o que eu vou te falar aqui agora. Muito cuidado, tá aqui, ó. Não faça amizade, não faça sociedade com pessoas desse tipo. Tem muitos vídeos aqui que eu vejo de pessoas que elas são o quê? Grosseiras. Que ensina você a ser grosseiro. Se livre dela. Você vai poder pegar o mau costume dela. Eu já fui conversar com a pessoa e falei: menino, você está assistindo muito fulano. Lá você está criticando fulano? Não, eu só estou tendo cuidado com isso aqui. A palavra é muito mais importante do que a atitude de outras pessoas. Por melhor que elas sejam, ela pode ter muito resultado. E o resultado que ela tem é graças a Deus. E graças também ao esforço dela, porque ela não é uma pessoa que fica parada. Então, ó, Provérbios 22, 24 até o 25 fala: não faça amizade com pessoas grosseiras, violentas, mal-humoradas ou iracundas. Você conhece pessoas assim? Por quê, Gladys? Porque você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. A pior coisa do mundo é o mau costume. É a pessoa que é grosseira. Se você quiser bem, se não quiser... você pode falar isso? Não, Gente, tem várias grosserias que eu não vou falar aqui agora, porque eu posso estar incriminando até pessoas que eu admiro. Toda pessoa que eu posso ter alguma crítica, eu fico olhando o lado bom da pessoa. Tem gente que só vê o lado ruim da pessoa. Muito cuidado com isso. É outra pessoa que só é crítica. Então aqui, ó, eu não quero ser uma pessoa grosseira. Uma pessoa grosseira é que só fica criticando as pessoas. Se você é do tipo que só perde tempo falar das pessoas, cuidado. Vá produzir. Eu não conheço pessoa crítica que tenha muita produção, porque ela perde tanto tempo para criticar que ela não tem tempo para produzir. Você conhece assim? Então, muito cuidado. Exemplos aqui. Vou pedir... qual é um exemplo de perda, Gladys? Vou pedir demissão. É um exemplo de simeonita. Você já teve seu lado de simeonita? Primeiro, você só pede demissão se você estiver fazendo outra coisa que ganha o dobro. Ou pelo menos o mesmo valor, porque você vai colocar na balança. Por exemplo, eu estou com essa empresa aqui, vou mexer com isso, e eu quero mexer com essa coisa aqui porque eu vi meu vizinho ganhando muito dinheiro. Isso é inveja.
Ah, se eu tô com inveja? Tá, porque você não entende o processo que ele chegou até ali. Ele tá bebendo água nova. E aí, de repente, você compra aquele produto, ele já vendeu para todos os clientes que poderiam passar ali. Aí você é obrigado a vender mais barato. Então você não ganha mais dinheiro. Então você tem que saber o momento certo de comprar e o momento certo de vender. Ah, que dica! O que não funciona, Gladys? Não fazer nada. Decora essa. O que não funciona? Não fazer nada. Isso aqui é uma linguagem empreendedora. E o empreendedor, para crescer, sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Qual que é uma... Aí, segundo, vou fechar minha empresa. Eu tô com raiva de todo mundo, porque todo mundo tá me humilhando. Gente, isso é o quê? Emocional. É um lado simeonita. Eu vou fechar a empresa porque ela está me dando prejuízo. Porque um amigo, um consultor, viu aqui que eu não podia. Aí, legal, porque você está seguindo. Se você não está crescendo igual o rabo de cavalo, que é crescer para baixo, é o momento de você entender que, opa, eu tenho que me ponderar aqui, eu tenho que aprender a fazer o quê? Entender o processo. E ter a leitura. Aí eu vou demitir fulano. Gente, por que você vai demitir fulano? Ah, porque eu não gosto dele. Não, mas ele dá lucro para a empresa? Dá. É um homem de Deus? É. Peraí. Ele quebra princípio? Não. Por que você vai demitir ele? Ah, porque eu não gosto dele. De repente ele pode ter algo que você não tem. Pode ser inveja isso. Ah, porque ele é o cara que tem mais resultado, ele pode pegar minha empresa. Para de ser igual Saul, de ficar olhando, criticando Davi. Muitas vezes você está tomando a atitude de Saul. Deixa, se ele tem resultado e o problema está em você, você tem que melhorar. Não seja Saul para destruir um Davi. Tem gente que faz isso. Eu vejo isso em várias áreas, até em igreja. A pessoa tem mais... Ah, porque eu sinto que ela tem mais bênção que eu. Aí por causa de inveja, que ela não entende que aquilo é inveja, ela começa a encontrar culpa sobre aquela pessoa. E aí você afasta o Davi de você. E aí ele vira rei, você poderia estar sendo um rei maior e perde tudo. Então, nessa hora você não pode ser simeonita. Qual que é a frase do seu lado simeonita? Quer saber? Olha só. Sou uma pessoa verdadeira e eu falo o que penso e faço. E eu ainda falo de novo. Você conhece pessoas assim? Eu sou verdadeiro. Qual a sua qualidade? Ah, eu sou uma pessoa verdadeira. Eu falo na cara. Opa, simeonita. Nem tudo deve ser dito. Ah, porque é uma crítica construtiva. Não existe crítica construtiva. Toda crítica é destrutiva. De alguma maneira você está destruindo algo para construir algo. Você está te quebrando um galinho para nascer um fruto ali. Só que isso volta contra você. Mais rápido que você imagina. Eu já cometi várias vezes e eu descobri com a experiência. Quando você quer ajudar. E aí a pessoa muitas vezes passou por um processo, ela se sente humilhada. Uma vez a pessoa me disse, você tá quebrado, não sei o que, quebrado, não sei o que, quebrado. Era um jeito do cara falar. E aí, lembra que eu te falei que você anda com a pessoa, você pega o costume dela? Aí eu cheguei com um discípulo meu e chamei ele de quebrado, sem maldade nenhuma. Ele ficou extremamente magoado. Extremamente magoado. Pedi perdão pra ele, mas já tinha feito estrago. Porque eu tinha andado com uma pessoa que falava uma frase que foi o clique dele, porque ele passou muita dificuldade. E é uma frase que o pai dele falava pra mãe. Você é uma quebrada, você é quebrada. E essa frase ele falou que não queria mais ouvir. Ah, a culpa é dele? Não, a culpa é minha porque eu falei algo que não deveria. Ah, mas ele tinha que ter estrutura. Não. A culpa foi minha. Eu tenho que assumir isso. Entendeu agora? Tudo é processo de humildade e entender que você pode cometer erros. E eu tô te falando coisa aqui pra você não cometer esse erro. Legal, né? Vivemos uma geração de simeonitas. Sim. Um pai faz tudo pro filho. Você é desse tipo? Porque eu tenho minha filha, a gente quer sempre o melhor para nossos filhos. Só que aí a gente quer que eles... Um dia minha filha chegou, pai, me chamaram de feio, porque eu tô feio, não gostar, eu tô magoado. Eu falei, filha, seja bem-vindo ao mundo. Aí minha esposa toda braba, a gente vou lá na escola. Amor, se ela não passar por esse processo, ela não vai crescer. Não faça o erro da borboleta. Claro, qual que é o erro da borboleta? É uma história muito comum, muito legal. Você, empresário, não cometa o erro da borboleta. Um amigo meu entrou na minha empresa. É o efeito da borboleta. Qual que é da borboleta? Simples. Certa vez uma pessoa viu um casulo e viu lá o casulo. Aí ele olhou o casulo, viu lá, ele curioso, botou na luz. Aí viu um serzinho se mexendo, contorcendo lá dentro. E aí ele falou, poxa, que legal.
Aí ele deixou, no dia seguinte ele ficou curioso, guardou aquele, para que queria fazer uma experiência. Ele olhou de novo, ele viu um ser vivo mexendo lá dentro desse casulo. E aí ele viu um furinho, aí ele falou, vou ajudar. Aí cortou o furinho. Aí aquele ser saiu deformado do casulo. E nunca se transformou no que ela deveria. Qual que é a moral da história? A moral da história é simples. Aquele casulo que ele cortou fez com que o ser saísse. Mas ele não sabia que aquele era um processo. Porque enquanto ele estava ali se contorcendo dentro do casulo, então aquela dureza, aquele processo de dureza que aquele ser estava passando, era um processo porque quanto mais ele mexia, ele estaria treinando as suas asas. E ele fazendo aquele movimento, estaria levando sangue para todas as articulaçõezinhas. E aquele homem cortou o casulo no processo de crescimento. Não corte o processo de crescimento do seu filho. Não corte o processo de crescimento da sua empresa. Vai ter processo de dificuldade? Sim, mas é para o crescimento das asas, para poder voar. Red Bull, né? Que todo... Das asas. Então você, nesse momento, tem que entender. Está com dificuldade? São processos, são ciclos. Tem a história de José que eu falo sobre a questão dos ciclos. Muito interessante, o ciclo de José, para ele chegar onde ele chegou. Então, a gente vive uma geração que simeonita, que meu filho não pode passar por dificuldade nenhuma. Só o melhor. Não, tem que ver dificuldade. Buda nunca tinha visto ninguém morrer. O dia que ele viu alguém morrer, ele falou, opa, saiu de casa e nunca mais voltou. Porque ele viu a verdade do mundo. Gente, são histórias que vão te retratar. Se você esconde a verdade do seu filho, o dia que ele descobre a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e ela te liberta. Muitas vezes você está colocando ele numa prisão. A melhor liberdade é aquela da informação que você fala, filho, acontece isso no mundo, isso, isso e isso. Lógico, com sabedoria. Segunda lição para você falir a sua empresa. Cara, isso aí foi a primeira, hein? Não tenha planejamento estratégico. Uau! Se você não planejar, você vai se estrumbicar. Também tem que ter a dosagem. Menos planejamento e mais planejamento. Tem gente que só planeja, tem gente que adora anotar. Anota e nunca começa. Quem quer alcançar 1 milhão começa do zero. Tem que dar o primeiro passo. E a falta de planejamento e análise de Simeão resultou em quê? Em um ataque imprudente. Ele foi totalmente imprudente. Empreendedores precisam planejar, gente. Se você não planeja, você perde. Antes de entrar no negócio, faz igual um grande amigo. Gente, é um gente genial. Ele trabalhou durante 6 meses numa empresa e depois de 6 meses ele falou, quanto você quer para comprar nessa loja? Aí o cara falou, 1,5 milhão. Aí ele, então tá bom, mais ou menos. Aí negociaram, não sei o valor que negociou, mas ele foi lá e o cara achou estranho. O funcionário dele comprando a empresa dele? Que louco. Qual que é a moral da história, Gladson? Simples. Aí eu perguntei para ele, falei, por que você fez isso? Eu falei, Gladson, melhor perder 6 meses de vida do que a economia de toda uma família. Como assim? Eu estava procurando um negócio para investir, para trabalhar. Eu fui trabalhar lá durante 6 meses para saber se o negócio funcionava. No primeiro mês eu vi que funcionava. Aí o segundo mês eu vi, opa, é bom, o lucro é bom. Aí foi 6 meses. Por que 6 meses? Porque é o tempo que você conhece, até os funcionários. E de todos os funcionários que tinha na empresa, ele só manteve um. Porque quando ele estava lá, ele deu linha para descobrir quem é que fazia rolo. Aí a empresa hoje é gigantesca. Então tem hora que você tem que fazer, a estratégia melhor é aprender com quem faz. Trabalho de graça. Uma pessoa que tinha 1,5 milhão de reais para 6 meses para trabalhar, qual que é o problema do precipitado simeonita? Acabei de vender a casa, não sei o quê, 1 milhão, 2 milhões, 600 mil, 300 mil, 100 mil, beleza, aí tá com dinheiro, o que ele faz? Vai querer comprar as coisas. Porque, Gladson, o que você faria? Primeiro, se você for um imóvel, você tem que necessariamente comprar um outro imóvel para não pagar. Porque de 1 milhão você vai pagar 16%, 19%. Até pergunta para o seu contador, mas é isso. Então, se você vender 1 milhão e você não vende 6 meses esse imóvel, olha que algo que me custou 15 mil reais.
Se você não vende em 6 meses, você tem que pagar 19% sobre o montante da venda. Vou botar para render, aí rende 10. Você vai perder 6. Então vai ficar menos. Então qual que é a solução? Venda, compra outro imóvel. E depois você compra outro imóvel, vende pelo mesmo valor. E praticamente zerou. Pergunta para o seu contador que ele vai te ensinar isso. Então, planejamento. Se planeje. Está com dinheiro, pegou um dinheiro emprestado? Não pegue um dinheiro emprestado sem se planejar. Todo dinheiro que você pegar tem que ser para multiplicar, não é para fazer algo para gastar. Senão você vai ficar devendo 2, 3 vezes mais do que você pegou emprestado. É o comum do brasileiro, porque não tem educação financeira. Terceira lição para você falir uma empresa: vá para a ação sem buscar razão. Quantas vezes nós empresários fomos para a ação sem buscar razão? Por desespero, muitas vezes você está desesperado. Vou repetir de novo. Quer falir uma empresa? A terceira lição para você falir uma empresa bem rápido: vá para a ação sem buscar razão. Exemplo, você é um vendedor, você não conhece o produto. Aí você vai sair para a ação. Você vai perder venda. E muitas vezes uma pessoa que queria comprar, você foi lá e perdeu o seu tempo porque você não tinha o conhecimento do produto. Isso aí é um exemplo prático. Vou entrar numa empresa porque fulano está dando dinheiro. Tá bom, mas olha o conhecimento que ele tem. Paga um curso, e por isso que eu gosto muito de curso, para você entender o processo, para depois você analisar, ter uma análise. Essa é uma dica que eu estou dando para você, fenomenal. Fenomenal. Não vá para a ação sem ter razão. Quando você tem a razão, a ação a consequência gera resultado. A ação certa, da forma certa, gera resultado. A ação errada, no tempo errado, gera o quê? Trágico, uma situação trágica. Poxa, a ação errada com a razão gera o quê? Confusão. Caramba, que legal! Gente, então, vá para uma venda, vá para fazer seu negócio, negociar. Você está no processo de empreendedorismo? Razão e ação ao mesmo tempo. As duas têm que estar casadas. Legal, né? Próximo agora a gente vai falar. Quarta lição para você perder uma empresa. Transferência de responsabilidade. Isso é o mais comum. Eu já fiz isso? Já. Porque é símbolo de quê? De Adão? Foi a culpa da mulher que me deste. É o DNA de Adão. Foi você? Não. Eu comi por causa dela. Não foi por causa de mim. Então, eu só cresço por causa de fulano. Aí, gente, aconteceu isso com várias pessoas que me ligaram. Eu achei muito legal. Obrigado aí para vocês aí que assistiram o vídeo. E não foi uma, não foi duas. Gente, está mais comum. Alguns amigos falam assim: Gladys, eu entrei num negócio que faliu. Eu tenho uma senhora que fez uma coisa, que ela fez entrou numa empresa de sociedade, gastou um dinheiro. E lamentavelmente a outra pessoa, toda a promessa que ela tinha feito, ela não fez. E acabou deixando ela com uma dívida. E ela era uma pessoa muito bem sucedida. E por causa desse ponto de contato, ela não consegue mais confiar em ninguém. E aí ela não consegue mais fechar com outra pessoa, porque ela antigamente falou: Gladys, aí eu falei: qual que é a diferença sua hoje e antes? Porque antigamente eu confiava nas pessoas. E hoje eu não confio em ninguém. E aí foi com muita dor que ela me comentou isso. Muito obrigado. E isso, para mim, é uma honra. Não vou citar o nome da pessoa por conta disso. Em respeito. O dia que ela quiser, ela comenta aqui. Mas eu achei de uma força muito grande ela ter comentado. Porque ela sumiu. Ele falou: desse dia em diante. Porque ela não sabia que era por causa desse dia em diante que ela deixou de crescer na empresa dela. Aí eu falei: você sabia que isso é o ponto de contato que iniciou tudo? Aí ele: por que, Gladys? Porque isso aí é transferência de responsabilidade. Ela: como assim? Vou te falar uma coisa pesada. Ela: o quê? Você só não está crescendo porque você coloca a culpa numa outra pessoa. E essa pessoa foi negativa? Foi. Porém, você passou a não ter mais confiança em mais ninguém, nem nas pessoas que te vendiam. É verdade. E você não. Aquele dom que você tinha, você perdeu. Deus só te deu mais maturidade. Hoje você vai fazer um negócio já, o quê? Com documentação, bem casadinha. Ela falou: nossa, com contrato. Então,
E se existe lei, é para você simplesmente te respaldar sobre essas situações. Muitas vezes, já aconteceu das pessoas, vamos fazer... Gente, vamos respaldar juridicamente? Aquilo que você prometeu, você dá conta de cumprir? Então vamos fazer um acordo de 1 ano. Se tudo der certo, a gente assina o outro ano também. Se for algo que eu estou gastando muita energia, que eu sei que pode ter uma consequência a longo prazo, eu aumento o prazo. Entendeu? Porque não adianta nada eu gastar 1 ano de energia, aí no outro ano, aí a gente abre mão, é a hora que ele começa a ter lucro por tudo aquilo que ele aprendeu, que ele não tinha. Então, isso também é um ponto de sabedoria. E a palavra que eu te dou, se você está passando a mesma situação, não mate outras pessoas por causa de uma. Muitas vezes você está deixando de abençoar outras famílias, outras pessoas, por conta de uma pessoa que apareceu na sua vida. Seja bem-vindo ao time. Jesus foi traído. Jesus foi traído. 5ª lição para você: fale uma empresa. Não assuma a direção da sua vida. Se você é empresário, não assuma a direção da sua empresa. Isso é, Deus nunca usou e nem vai usar quem estiver parado. Olha um exemplo que legal. Eliseu, ele estava arando. Aí Elias falou, segue-me. Aí, olha a frase dele: posso despedir do meu pai? Vá. Matou todos os bois. Ali é o exemplo do que não teve plano A, nem B, nem C. Era o plano único. Ele é o maior exemplo na Bíblia, porque ele abriu mão de tudo para seguir Eliseu. Se você está no empreendedorismo, eu estou com 5, 10 negócios. Não é problema você. O dia que você aprende bem vai para o segundo. Mas fazer 10 mais ou menos, você vai ter problema. Porque sua vida vai ser sempre mais ou menos. Vai ser medíocre. Medíocre é um nome pesado, mas é pessoas medianas. Seja bem-vindo à realidade. Eliseu, ele estava arando. Deus não chama preguiçoso. Davi estava pastoreando. Saul estava procurando. E Pedro estava pescando. Vou repetir. Quer falir uma empresa? É a 5ª lição para você falir uma empresa bem rápido. Não assuma o controle e a direção da sua vida. Está na hora de você tomar a sua vida de ação. Porque Deus Deus nunca chamou alguém que não estivesse trabalhando ou fazendo alguma coisa. Eliseu estava arando. Davi estava pastoreando. Saul estava procurando. Saiu de casa. Network, ó. Ele nunca teria ficado na frente do profeta Samuel se não estivesse procurando. Se ele estivesse em casa, ele não teria sido rei. E Pedro, pescador. Deus só chama quem está trabalhando, quem está fazendo alguma coisa, que está andando. Eu digo que quem está parado fica tonto. Por quê? Porque o mundo gira. Essa é legal. E aí quem está parado fica girando. Aí fica tonto. Então, movimento tira você do ciclo da tonteira. Essa é boa. Qual que é a lição? Levanta e anda. Eita! Agora, continuando com a bênção de Jacó. 49:6. Que o meu nome não seja mencionado em sua conspiração. Que minha honra não seja associada à sua congregação. Pois com a tua ira mataram um homem e com a sua vontade mutilaram um touro. A palavra touro aqui é justamente o símbolo da tribo do filho de José. Então, José é chamado de touro, porque um dos filhos tem a simbologia de um touro. Então aqui, tentaram ferir. Quem tentou matar, aqui mostra que quem teve a ideia de querer matar José foi Simeão e Levi. Uau, os dois juntos, maquiavélicos. Olha a importância de você saber com quem você anda. Me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Não tem na Bíblia. Lá fala para você não ficar... Esse versículo é uma tradução bem comum de Salmos 1. Para você não andar no meio de escarnecedores. Garoto! Porque tem um versículo bíblico, me diga com quem tu andas, eu direi que não é Bíblia. Lamento te dizer, não está na Bíblia.
Eu vou criar qualquer dia dessas frases que não devia ser dito. Quer ver um exemplo? Uma frase empreendedora que você nunca pode usar na sua vida. Ah, e aí, como que você tá? Tô correndo atrás do prejuízo. Beleza, o dia que você encontrar, você vai ficar chateado. Gente, vou repetir de novo. Essa é genial. Qual uma frase empreendedora que você, empresário, não pode usar em hipótese nenhuma? Que já vi várias pessoas falando e você já deve ter falado. Eu já falei. E aí, como que tá a vida? Ah, tô correndo atrás do prejuízo. Aí encontra o prejuízo e fica chateado. E aí, o que acontece? Quer melhorar sua vida? Quer ter frases boas? Sai, ó, o canal. Aí, ó. De graça. E depois que tudo der certo na sua empresa, de graça. Gostou dessa, né? Então, aqui, ó. Voltando. Qual que era a função de Simeão? Ele era para ser militar, só que ele acabou fazendo o quê? Pegando a arma para envergonhar o seu pai. E não só isso, ele teve a ideia de ferir José. Isso você entende lendo o hebraico. Lá tem a simbologia muito legal. Agora a gente vai falar sobre a bênção de Moisés. Gente, olha que legal. Quer saber qual foi a bênção de Moisés? Moisés agora, gente! Tá preparado? Tá preparado? A bênção de Moisés para Simeão não teve. Gladson, Simeão não foi abençoado por Moisés? Não, vai lá na Bíblia, não tem bênção sobre ele. Por que Moisés não foi abençoado? Uma das primeiras explicações está o quê? Que Simeão deveria ter sido apenas arma de defesa, mas ele usou para quê? Como forma de violência, para fazer o mal para outras pessoas. Ah, que forte! A declaração de Jacó aqui mostra que ele estava errado. Salmos 4,4 fala: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Gente, Gladys, que forte isso! Eu falei, muito forte. Muito forte. O que está falando aqui nesse texto? Que você tem que entender de uma vez por todas que você nasceu para fazer a coisa certa. Você tem uma arma na sua vida que não seja por controle emocional, que as suas emoções controlem as suas ações. Porque muitas vezes aqui fala o seguinte, ó, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Travesseiro significa o quê? Muitas vezes a gente leva para o travesseiro insônia financeira. É quando você não consegue dormir porque tem uma dívida para pagar. Já aconteceu isso comigo. Hoje eu falo, Senhor, e aí Deus fala assim, quer um segredo meu? Toda vez que você estiver passando por dificuldade, começa a conversar com você e fala assim, confie em Deus. Eu falo assim, confie em Deus. E aí, o confie em Deus vai mudando para eu confio em você. E depois vem uma voz e fala assim, confie em mim. Confie em mim. Porque quando você fala confia em mim, é porque você já está tendo uma ligação direta. Começou direto assim comigo? Não. Eu falei, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. E agora, eu confio em você, meu Pai. E agora vem a voz, confie em mim. Porque já é uma voz que transcende a minha emoção. Então, tá numa situação errada? Vem uma voz, confia em mim, confia em mim, confia em mim. Porque se confia em mim, é porque eu confio em Deus. Não é eu confiar em mim, nas minhas forças. Eu sei que não vai dar lugar nenhum. Entendeu? Você empresário agora tá indo para uma decisão, tá passando dificuldade. Só experimenta fazer isso. Só experimenta fazer isso. Uma vezinha, 30 segundinhos por dia. Muda a configuração da sua história. Muda o mindset. Outra explicação. A segunda explicação que também tem. Agora, como destruir um escolhido de Deus? Aqui entra... Gente, isso aqui é muito pesado. O motivo principal, que é um dos que eu acredito, que está na Midrash, uma explicação também que está em vários livros, que esse aqui é o motivo principal porque Simeão não foi abençoado por Moisés, por Moshe. Foi uma estratégia de Balaão que ele criou para destruir o povo de Israel. E pode estar destruindo você também. Gente, então, o que pode... Olha o que eu vou falar. Como destruir um escolhido de Deus? Como que você pode estar sendo destruído? Está amarrado no nome de Jesus. A estratégia de Balaão foi o quê? Ele pegou Zimben Zalu, um dos líderes da tribo de Simeão.
Olha o nome do cara. Zinri ben Salu. Que significa o quê? Zinri ben, você decorou que é filho, Salu. Ou seja, o sobrenome dele sempre vem Ben Salu. Ben Yudá. Então é filho. Ah, garota, aí eu tô te ensinando hebraico já. Então um cego se guiando o outro. Eu não sou muito bom de hebraico, mas eu gosto de hebraico. Ah, você sabe falar? Eu entendo, mas não. Eu entendo aquela coisa assim, bem travadinha, mas é muito legal. Zinri ben Salu era um dos líderes da tribo de Simeão. Aí começou a ter relações sexuais com uma princesa midianita chamada Cosbi Masquissu. E na frente de todo mundo, olha que vergonha, gente. Aí, para piorar a situação, ele leva para frente da Mishkan. Da Mishkan significa o quê? Da frente do tabernáculo. Gente, quando ele chega de frente para Mishkan, que é o tabernáculo, aí Moisés fica doido. Aí fica escandalizado. Só que aí, olha o que Zinri fala para Moisés. Que aí foi uma situação, imagina, uma autoridade chega lá para humilhar a autoridade. Não faz isso, gente. Sempre preserva. Quer destruir sua vida? Faz o que ele... Segue a escola de Zinri aqui. Aí Zinri chegou para Moisés e falou, porque você casou com uma cuxita. Por isso que a tradução judaica coloca a esposa de Moisés como uma cuxita, uma negra. E isso poucas pessoas falam. Gente, olha a importância. Aí ele chega lá e começa a ter relações. Fala, porque você pode ter relações com... Gente, falar isso com Moisés. Olha que falta de vergonha. Falta de tudo. Falta de razão. Realmente, ele tinha quem puxar. Levantou a espada. A língua é uma espada que queima. Cuidado. A língua é uma espada que queima. Aí ele começa a falar com Moisés. Aí vem quem? Tá aí lá. Onde está isso, Glass? Números 25, 14. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa e família da tribo de Simeão. Eu vou fazer uma pregação só para isso, um estudo só para isso, muito completo, porque aqui não dá para falar que é muito rico. É muito rico. E você vai falar assim, gente, já cometi alguns erros aqui e eu não vou cometer mais. Você vai lá, pede perdão, tem como solucionar? Tem. E aí o que acontece? De quem que era esse Zinri? Da tribo de quem? Simeão. Gente, o cara pega uma princesa midianita, tem relações na frente do povo e ainda vai lá do templo. É como se fosse no dia de hoje, o cara tem relações no meio da rua, cheia, lotada, e aí vai para dentro da igreja. O mundo hoje está meio doido. É uma falta de respeito. Total. E ali, o nome da mulher midianita morta era Cosbi Masquissu, a filha de Tissur, o líder nacional de uma casa paterna em Midian, que era uma princesa. E haviam 5 lá, que eram 5 o quê? As midianitas, lembra que Davi pegou 5 pedras? Ah, garoto, por quê? Porque era uma pedra para cada um desses reis aqui, ó, que é o rei de Efá, Efé, Shanosh, Avidá e Eldá, na tradução hebraica. Legal isso, né? Por que Deus não permitiu a destruição da cidade de Moabe? Aqui vem uma outra curiosidade. Aí vem, por que Deus não permitiu que a cidade de Moabe, os moabitas, fosse destruída? Sabe por quê? Só bem rápido aqui. Por causa de Ruth, que estava destinada à tribo de Judá. Quer saber mais sobre isso? Vai ter um estudo também sobre ela. Maravilhoso. E a gente tem que entender o quê? Como é que eu destroio um povo de Deus? Eu trago a promiscuidade e eu tiro a atenção deles. Eu coloco prazer para ele. Todo prazer muito excessivo, prazer é bom, mas ele não pode exceder o prazer da presença de Deus, dos estudos com Deus, de você entender mais com Deus. Se você está aqui até agora, é porque você tem sede de aprender coisas novas, tem sede de melhorar a sua vida. Não é verdade? E existem as consequências das escolhas individuais. Foi o que aconteceu com Simeão. José, quando Simeão, falando bem rápido, Simeão foi o que foi escolhido para ser preso. Foi estratégico. José foi extremamente estratégico. Por quê? Porque Simeão era o homem da espada. Separou o homem da espada, primeiro, você está numa crise, a pessoa quer te matar. Quem você vai deixar preso? O irmão gente boa ou aquele que é o da confusão? É o que aconteceu aqui. José,
fez exatamente isso, porque ele sabia que Simeão, junto com Levi, ele incitou os irmãos. Tem gente que tem que tá, vamos matar. Tem gente que tem um poder de incitar e você fica com vergonha de não fazer. Porque o poder dele tá lá no versículo anterior que eu te falei. Cuidado antes de tomar qualquer decisão. Vamos montar uma empresa agora, tem que ser agora, não sei o que. Não. Aí você canta aquela música. Ando devagar, porque já tive pressa. Cara, como se eu fosse cantor. Mas eu gosto de cantar. Gênesis 42, 26 fala. Então lhes disse Jacó, seu pai, tendes-me privado os filhos. José não existe. Simeão não está aqui. E ides levar Benjamim. Todas essas coisas me sobreveem. Por quê? Aqui é o versículo que mostra que quem ficou preso foi Simeão. E qual que é a posição da tribo no território de Israel? Também faz parte da maldição. Olha que interessante. Olha aí, que legal esse desenho. Simeão ficou dentro. Olha onde ele ficou. Ele estava cercado por quê? Por tribos. Ele ficou dentro da tribo de Judá. Falou, tem aqui, alguém que vai poder te controlar. Aí vem o segredo. Por que Rubem não foi o primogênito? Tadinho, ele foi o primeiro. Não. Ele abriu mão porque ele pecou. Aí depois vem quem? Simeão, pecou. Depois vem Levi, que estava junto com Simeão. Sobrou quem? O primogênito, depois dos 3, foi quem? Davi. Agora entendi! Garota, agora você entendeu, né? Ficou mais fácil, né? E aí tá todas as outras tribos para você ver dentro da região. Então Simeão foi ali, acabou sendo o quê? Assimilado. A tribo de Simeão acabou sendo assimilada pela tribo de Judá e tá lá em Juízo 19, 1 até o 9. E a de Levi recebeu 48 cidades onde poderia viver dispersa por todas as terras. Está no capítulo 21. De fato, Simeão e Levi, conforme a palavra e a bênção de Jacó, eles foram separados em Israel. Eles foram separados. Levi foi para todo mundo, então eles foram separados. E Simeão, agora em Apocalipse, olha que interessante. Apocalipse, Simeão é a 7ª tribo. Poxa, ele nasceu em 2ª, ele foi a 7ª a ser mencionada nos 144 mil? Apocalipse 7 fala sobre os 144 mil. E tem um estudo, gente, você vai ficar o provável, que é um estudo que eu vou te falar da escatologia, que tem 7 formas de entendimento. Tem as 3 cristãs, tem a judaica e ainda tem a islâmica. A judaica tem 3 situações. Eles não creem em Apocalipse, mas existe, você comparando o Apocalipse com Daniel, com Isaías, tem uma forma de você ter a leitura maravilhosa, que é uma explicação da escatologia. Legal isso, né? Então, resumindo aqui, a gente vai falar sobre o que agora? Qual é a relação de Simeão com Jesus Cristo? Quer saber? Olha que legal. Qual que é a relação com Jesus Cristo? Ele tem relação com um discípulo dele chamado Simão, que de pedra, Deus transformou ele em pão. Simão virou pedra. Garoto! Gente, que genial! Os nomes eles são da mesma linhagem. Ambos os personagens compartilham o mesmo nome, Simeão, que significa ouvir em hebraico. E Simão também. E aí Deus falou, Jesus foi lá, vai virar pedra. Agora vai virar pedra o seu nome. Os dois usaram a espada. Gente, os dois usaram a espada. No momento o quê? De crise. Os dois foram extremamente emocionais. Simeão foi lá e cortou a orelha. Só que tem um detalhe. Jesus estava preso. Aprende uma coisa, cordas não prendem Jesus. Porque a Bíblia fala que imediatamente ele foi preso. Agora pergunta, quando você é um soldado romano, ele tem a técnica de prender para frente ou para trás? Nunca você ouviu isso. Você vê como que eu leio a Bíblia de uma forma diferente. Para trás. Aí quando ele colocou a mão para trás, Jesus, para curar a orelha de Malco, ele teve que fazer o quê? Teve que se desvencilhar das cordas, pegar a orelha e voltar no lugar de novo. Se você quiser saber mais sobre isso, me avisa. Eu vou contar. Esses mistérios são muito legais. Gladys, você é uma verdade absoluta? Não, mas são interessantes. Elas geram uma fé maior. Mas, honestamente,
não é mais importante do que está escrito. É uma forma midrástica de ter uma releitura do ambiente, que não é um pecado, desde que eu não cometa nenhuma heresia. Ah, garoto! Então, qual que é a relação de Pedro e Simeão? Um chamava Simão e outro Simeão. Aqui, Simeão teve a redenção? Não, porque ele foi inconsequente. Ele tentou, depois que ele matou esse Siquém, ele tentou matar o irmão ainda. Não satisfeito, ele começou a ter crises. Diferente de Levi, que transformou uma maldição. Tem um vídeo que está sendo aqui, que é o próximo, que é Levi, diferente de Simeão, transformou uma maldição em bênção. Se você sente que algo está dando errado na sua empresa, tem como transformar a sua situação negativa em positiva. Aprenda com esse vídeo que está vindo. A diferença é a liderança. Enquanto Simeão tinha Jacó, que por mais santo, por mais o escolhido de Deus na sua época, e nós no lugar dele não teríamos feito metade do que ele fez, porque ele realmente é um patriarca muito grande, e por tudo que ele passou, ele tinha erros. Já Pedro mostra o quê? Quando você seguir uma pessoa exemplo, você tem como exemplo, e você tem o quê? A salvação. E isso não impede, porque Simeão está o quê? Em Apocalipse. Ele faz parte das 144 mil. Lá, você podia me explicar? Esse 144 mil é muito complicado. Gente, posso falar uma coisa? É interessante. Eu conversei com minha esposa falou uma coisa interessante. Eu não estudava Apocalipse, mas depois que eu estudei Apocalipse, eu entendi que é importante saber como é o final, porque eu já sei quando lendo aqui agora, porque eu já tenho um propósito. Eu já sei como vai ser a história final. Então tudo que eu estou passando aqui agora é um processo. Eu achei interessante ela falar isso. Ela vai ver isso aqui e vai ficar até emocionada. Eu gosto de conversar com ela. A gente tem umas crises assim, mas as crises porque eu fico treinando com ela como se eu estivesse treinando com debate. Você já viu esses debates assim? Menino, eu tenho uns debates aqui que... E aí eu treino, porque ela é uma pessoa muito de Deus também. Case bem, viu? Eu casei bem. E a diferença é que aqui Pedro teve um exemplo. Enquanto Simeão ele vinha destruindo tudo, Pedro era pedra. Enquanto um usava a espada como ataque, Pedro teve que usar a espada como defesa. Espada, quando você vai estudar, ela simboliza palavra. Cuidado com o que você está falando. Muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai falar. Como a gente lidar com a ira. Você está irado? Tranquilo. Tô nervoso. Não é hora de tomar decisões. Todas as decisões, tem um estudo de relacionamento que eu achei muito legal, que 95%, eu não sei se é real, mas eu achei legal, 95% dos relacionamentos, sejam quais forem, são terminados por telefone, por causa de uma palavra. Você sabia que, e eu falei isso para um amigo meu, ele achou genial, uma frase com 5 palavras tem 25 conotações. Exemplo. Eu não gosto de fulano. 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 Gente, só que eu já falei a mesma frase com conotações diferentes. Quando você escreve uma frase e a pessoa está do outro lado, emocionalmente, dependendo da emoção dela, ela vai entender de outro jeito. Por isso que muitas vezes relacionamento com pessoas só por telefone, por mensagem, é perigoso. O áudio é melhor até muitas vezes, porque o áudio você fala, e aí fulano, saudade de você. Aí tem uns que falam palavrão, né? Que não é o meu caso. E aí, pi! Entendeu? Aí se a pessoa lê essa mesma frase, lendo, vai, pi! Gente, quem essa pessoa pensa que é? Por quê? Porque a palavra tem um poder. É a espada que está em suas mãos. Cuidado com a espada que está em suas mãos. A espada que tem em suas mãos é o quê? A língua, que é uma pequena porcentagem do corpo que tem o poder de fazer um grande estrago. Esse era a função e o problema de Simeão e Simão. É saber usar a espada de uma forma errada. Não use a sua espada de uma forma errada.
E eu termino aqui falando: tudo vai dar certo na sua vida. Ah, eu não acredito. Se você não crê, a minha Bíblia ensina que se tiver uma pessoa que crê, um morto estando morto, precisa de uma pessoa que tenha fé. Jesus, toda vez que teve um milagre, se tinha uma pessoa com dúvida, tira da sala. Se tem alguém na sua empresa com dúvida, tira. Porque tem que ter a mesma certeza que a sua. Para que haja um milagre e haja ressurreição. Tadã! Fica aqui. Que Deus te abençoe, te guarde e resplandeça em todos os seus caminhos.